Vamos ler o texto de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 43. Esse texto é a sequência muito direta do texto que eu comentei anteriormente, 15 dias atrás, em que Jesus apresenta, ou havia apresentado, segundo o que nós comentamos aqui, um mandamento mais do que desafiador. E aqui o Senhor evolui apresentando o que a gente pode, sem nenhuma dúvida, sem nenhum exagero, declarar como sendo um desafio impossível, colocado diante dos discípulos, pelo Mestre. Verso 43 do capítulo 5 de Mateus. Vocês podem se colocar de pé um minutinho, meus irmãos e irmãs, se você puder ajudar alguém ao seu lado aí, sem Bíblia, para acompanhar o texto, vai ser muito bom. Diz assim, verso 43, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Desafio impossível, sob determinada perspectiva. Senhor, rogamos que Tu aquietes o nosso coração e interrompas na nossa mente qualquer tipo de ruído que não nos venha da Tua parte, de modo que o Teu Espírito Santo mesmo, inspirador dessa bendita, extraordinária e incomparável palavra, seja o mesmo que lance luz nos nossos corações, na nossa mente, nas nossas almas, no nosso espírito, para entendermos a Escritura nessa hora, em nome de Jesus, amém. Vocês podem se assentar. Gente, essa foi uma semana histórica, vocês sabem. Segunda-feira, a ex-presidente Dilma esteve no Senado, proferindo lá o seu discurso, o último segmento de um longo processo, durou 3 meses, e que culminou com o segundo impeachment na história da nossa República. Vocês sabem qual foi o tema mais comentado numa das redes sociais, no Twitter, de segunda para terça-feira, nessa histórica semana? Quem arrisca um palpite? O discurso da Dilma? Não. Foi a separação do William Bonner e da Fátima Bernardes. Foi isso. Vocês devem ter lido a mesma revista que eu li, não foi? Mais de 700 mil tuitadas em menos de 12 horas. O casal, ex-casal, postou no Twitter uma declaração muito sucinta, educada, elegante, da sua separação, e essa postagem virou um dos trend topics, alguma coisa assim, de segunda para terça. Menções ao discurso da ex-presidente foram alguma coisa da ordem de 280 mil tuitadas. Isso dá bem a medida da nossa cultura, de certo modo. Claro que a gente poderia explorar muito, não é o caso aqui. Por que isso acontece? Porque o desinteresse relativo numa questão tão crucial para a vida brasileira, possivelmente pela overdose desse assunto, muita gente querendo um tempo, o que mais ou menos aconteceu no período de Olimpíada, em que eu acho que muita gente, da gente brasileira, do povo brasileiro, se deliciou
com a pauta diferente daquilo que vinha atolando a cabeça e os ouvidos de todos nós. Isso não tem nada a ver com o assunto nosso aqui nessa noite, mas apenas para lembrar que o texto, especialmente do Sermão do Monte, trata daquilo que de maneira muito feliz, me parece, pastor John Stott chamou de contracultura cristã. É o avesso da chamada da nossa própria cultura, inclusive nesses dias. E aqui o que Jesus faz, como já lhes anunciei, é apresentar para os seus discípulos o que me parece, sob determinada perspectiva, um desafio completamente impossível. Vale lembrar do que nós estamos tratando aqui, ou do que Jesus trata, passa a tratar, ou passou a tratar no relato de Mateus, a partir do capítulo 5. Jesus se dirigiu aos seus discípulos, e depois de anunciar as chamadas bem-aventuranças, lá no versículo 20 do capítulo 5, ele diz o seguinte: porque se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E aí começa a primeira questão. Jesus se referia a uma justiça que numa linguagem teológica se chama de justiça imputada, justiça atribuída. Foi o que nós acabamos de celebrar aqui nessa hora, nesse ato. Cristo, o justo, perfeito em todo o seu ser, em todo o seu caráter, morreu de maneira substitutiva, expiatória, morreu no seu lugar, no meu lugar, e nos imputou, e Deus, o Pai, nos transfere, nos imputa a justiça de Jesus. Ele sim, o justo, perfeito, em todo o seu ser. Esse é o caráter legal da justiça a que Jesus faz referência. É uma justiça que os nossos esforços, por melhores que fossem, por mais bem intencionados que pudessem ser, jamais poderiam comprar. É aquilo de que pastor Antônio Carlos vai continuar a tratar na exposição da carta aos Gálatas. Amanhã, às 20 horas, fica feito aqui o comercialzinho para vocês. Alguém poderia achar que o pastor Antônio Carlos fala de uma coisa e eu falo de outra, porque existe um aspecto nessa justiça que precisa exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, que é um aspecto inseparável desse aspecto forense, legal, do ponto de vista da justiça, do justo juiz de Deus, o nosso Pai. Justiça que nos foi imputada. O segundo aspecto, inseparável do primeiro, é aquilo que na teologia se chama de justiça comunicada. Significa dizer, os que receberam gratuita e graciosamente a justiça de Jesus pelo Pai a nós, pecadores, imputada, sem qualquer tipo de participação nossa, pela via das nossas obras, dos nossos esforços, a esses que foram alcançados de maneira legal pela justiça que nos foi imputada por Deus, justiça de Jesus, também deverá ser, pela mesma graça que nos salvou, comunicada a justiça de Jesus, no sentido das suas virtudes, do seu caráter e da sua própria imagem, das belezas do ser todo perfeito de Jesus. Esse aspecto da justiça comunicada, que só é comunicada a quem recebeu a justiça imputada, é aquilo de que Jesus trata nesse texto aqui do capítulo 5 em diante. São comportamentos, é uma conduta que nos deve diferenciar dos demais, não alcançados pela justiça que nos é atribuída graciosamente por Deus em Cristo. Então, nesse ponto, Jesus lança esse desafio, complementando o que ele havia exposto anteriormente a respeito de nossas relações com gente perversa e má,
segundo o que a gente tratou aqui 15 dias atrás, dizendo: não resistam ao perverso, não se vinguem, amem com o amor que, de certo modo, vai agir passivamente diante da pressão de maus e perversos com os quais vocês, discípulos, haverão de inexoravelmente se defrontar. E nesse ponto do texto, Jesus complementa, por assim dizer, aquele primeiro desafio para tratar de um amor ativo, de uma reação que deve marcar o discípulo de Jesus também diante das pressões de um inimigo, de um ímpio, de um perverso, com quem você poderá se defrontar. E qual era a subversão desse mandamento encontrado na lei de Moisés, que corria naqueles dias de Jesus? Que distorção os escribas e fariseus faziam aquele mandamento de amor ao próximo. Leia comigo o verso 43. Amarás o teu próximo. Duas graves distorções. A primeira delas, o texto de Moisés no Antigo Testamento, por exemplo, Levítico capítulo 19, apunha a amarás o teu próximo uma cláusula fundamental, que naqueles dias os escribas e fariseus andavam a omitir. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E segunda distorção gravíssima da voz corrente no ensino dos escribas e fariseus nos dias de Jesus. Era um absurdo, era uma aberração que não se encontrava na lei de Moisés. E odiarás o teu inimigo. A questão de fundo aqui é que naqueles dias de Jesus, a religião estabelecida reduzia o conceito e o escopo da ideia do próximo. Havia, para aqueles judeus, o próximo num conceito super restrito, restritivo, e os demais, a quem consideravam os seus inimigos. Para aqueles circunstantes ali do mestre, escribas e fariseus, a quem Jesus denunciava por falsa interpretação da lei de Moisés, o próximo eram os israelitas, a gente da sua própria parentela, eventualmente os prosélitos, os que haviam sido feitos por força da circuncisão, não pela via do nascimento, judeus, mas jamais os de fora, os gentios, as pessoas que participavam da vida corrente, mas que não eram judeus. E havia ali um ódio secular, nutrido por muitos anos, por muito tempo. Você sabe da leitura do próprio Novo Testamento, quantas situações de confronto entre judeus e gentios. Havia a ideia, e era fato, de que os gentios tinham sido os dominadores naqueles dias. Os judeus se viam debaixo do tacão terrível do Império Romano, intrusos, invasores, que haviam pervertido a sua religião durante séculos, no exílio. Eram os invasores, mal vistos, cruzavam-se pelas ruas e desviavam o olhar do outro. Do ponto de vista dos israelitas mesmos, aquele grupo não considerava como seu próximo os israelitas de segunda categoria, por exemplo, os publicanos, que eram mesquinhos, que extorquiam o povo em nome e a serviço do Império Romano, cobrando impostos exorbitantes. Essa era um agente de segunda categoria. Inimigos, não eram os próximos, dignos do seu próprio amor. E havia ainda os diferentes, os que não comungavam da mesma fala, os que não tinham a mesma opinião, judeus que não conheciam a lei, uma ralé ignara, não formada na lei. Por exemplo, quando Jesus curou um cego de nascença, houve um praguejar dos circunstantes na direção daqueles e do próprio cego curado,
como sendo alguém que não conhecia nada, que não sabia nada da lei e da religião, judeu de segunda categoria. Então Jesus põe as coisas nos seus eixos e no seu devido lugar, reinterpretando, desfazendo aquela distorção do mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E como é que Jesus coloca as coisas nos lugares? Vejam vocês, que desafio impossível. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então a interpretação de Jesus aqui é a seguinte: vocês, meus discípulos, precisam amar sem esperar a volta. Vocês precisam amar de maneira absolutamente desapegada e desinteressada. Amar os que não podem retribuir. E mais que isso, amar em retribuição ao desamor. Se o primeiro caso era não se vingar, não retaliar, amar de maneira passiva, nesse caso de Jesus, sejam ágeis na resposta com o bem ao mal que eventualmente seja perpetrado contra a vida de vocês. Amem de maneira indiscriminada. Amem sem divisarem o destinatário do seu amor, se é mal ou se é bom, se é justo ou se é injusto. E Jesus passa então a descrever desse modo tão maravilhoso e didático as razões, os argumentos que deveriam emular o coração dos seus discípulos na direção de obedecerem a esse desafio impossível. Amem os inimigos, respondam com o bem a quem faz o mal contra a vida de vocês. Não só não resistam, não se vinguem, mas nesse caso sejam ativos na resposta do bem, sem esperar qualquer tipo de retribuição, indiscriminadamente. Diz o Senhor: amem, verso 45 e verso 48, dessa maneira os vossos inimigos ativamente, sem esperarem retorno, sem esperarem retribuição, como moeda de troca ao mal que eventualmente seja dirigido contra a vida de vocês. Em primeiro lugar, amem, porque assim é o caráter do nosso Pai, do nosso Deus. Verso 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol de maneira indiscriminada sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Verso 48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Jesus parte do princípio que nós somos filhos. Não existe nenhuma discussão a respeito dessa nossa condição de filhos. Ele se dirigia aos seus discípulos. Aqui, o que o mestre diz é o seguinte: vocês precisam reproduzir nos seus comportamentos, na sua dinâmica de relações interpessoais, o amor do Pai, que não discrimina, que ama quando não é amado, que ama mesmo em sendo odiado. Vocês precisam reproduzir essa qualidade do seu pai. Você sabe, eu estou vivendo agora, nesses dias, a experiência de avô. E se existe uma coisa que enche o coração de avô, estou vendo aqui alguns avós presentes, para não falar do coração dos pais. Mas pai mais jovem, assim, mais desligado, é quando alguém passa e diz assim: esse menino, bonito do jeito que é super parecido com você. Ontem, o Guilherme caminhando por aqui, alguém me disse: ele é muito parecido com você. Eu falei: bom, fico muito feliz com isso. Lá em casa existe uma disputa para saber se o meu neto é mais parecido com a Fernanda ou mais parecido com o pai, o Fábio. Sobre essa questão de se parecer com os filhos, eu li esses dias, vocês me desculpem aqui a citação, mas foi reproduzida nos jornais de ontem ou de anteontem, não sei, uma situação incômoda que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro tem passado, que parece que ele não controla muito a língua, ele não é muito hábil nessa qualidade.
E uma nota no jornal O Globo dizia que, esses dias, o filho mais velho dele, um dos filhos, um garoto de 12 anos, chamado Bernardo, me parece, foi chamado a atenção pelo pai, prefeito da cidade do Rio, de público, por ter falado um palavrão. E o garoto respondeu na lata: pai, pior é você que fala palavrão até no Jornal Nacional. Claro, isso não tem nada a ver com o argumento de Jesus, mas o que o Senhor está dizendo é o seguinte: amem na qualidade de filhos, de modo que vocês evidenciem a sua condição de filhos do Pai Celeste. Sejam perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Existe aqui uma grande discussão sobre essa questão de sede perfeitos. Não se trata de impecabilidade, mas aquilo a que Jesus se referia era justamente isso. É um amor todo abrangente, que não discrimina, que é completo, que avança para além da naturalidade do nosso amor. Amor com amor se paga. É a norma geral e corrente da vida, de discípulos e não discípulos. Mas aqui Jesus nos desafia a um amor diferente, distinto, completo, perfeito, no sentido do seu alcance e da sua abrangência. O segundo argumento de Jesus, primeiro, diz respeito à similaridade nossa de filhos com o caráter do Pai. O segundo, verso 46, diz Jesus assim: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? No capítulo 6 do Evangelho de Lucas, o mesmo texto declara: e será grande o vosso galardão nos céus. Aqui Jesus apela para a ambição espiritual dos filhos de Deus, dos discípulos. É Jesus nos ensinando o seguinte: você, eu, nós, discípulos, devemos amar sem esperar qualquer tipo de retorno ao nosso amor, do ponto de vista do destinatário do nosso amor. Eventualmente você vai receber gratidão em troca, mas eventualmente não, absolutamente nada. E mais que isso, você deve amar a quem não ama você, até os inimigos. Nesse ponto diz Jesus: mas podem esperar o retorno e a retribuição que lhes virá do Pai que está nos céus. E será grande o vosso galardão nos céus. Riquezas espirituais reservadas aos discípulos que se dispõem a amar com tal tipo de amor. E ainda um terceiro argumento de Jesus, verso 47 do texto que nós acabamos de ler: e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? O argumento nesse ponto da discussão de Jesus com seus discípulos é o argumento da diferenciação. Vocês são muito diferentes, chamados para serem sal e luz. O amor que retribui ao amor recebido é amor praticado por todos, é da natureza humana, não convertida, é o amor encontrado nos publicanos. E Jesus, de propósito, usou as duas categorias de pessoas mais mal faladas por aqueles judeus, especialmente os fariseus: publicanos, que eram aqueles judeus exploradores, mesquinhos, e os gentios, que não faziam parte da sua gente. Eles fazem da mesma forma, amam em retribuição ao amor recebido. Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Diz Jesus: amem com tal tipo de amor, porque vocês são diferentes, muito diferentes. Agora, meus queridos irmãos, me permitam aqui enunciar algumas das preciosas lições que esse texto traz ao nosso coração. Em primeiro lugar, já falamos da vez anterior, você não se assuste com o fato de que no seu percurso de vida, caminhando com Jesus, haverá de se defrontar com inimigos e perseguidores.
Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, diz o seguinte: ora, todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Não se trata aqui, você não confunda com aquele tipo de perseguição que você diz que eventualmente acontece no seu trabalho, porque você não trabalha bem, porque você chega atrasado, porque você não faz o que deve fazer, porque você afronta os seus gerentes. Não é esse tipo de perseguição a que o texto se refere. É você, por causa da sua consciência cristã, por sua disposição de andar firme com Jesus, ser perseguido, ser prejudicado, ser preterido na sua carreira, na sua vida. Tantas situações que a gente pode viver de maneira mais sutil, mais velada, ou eventualmente de modo mais escancarado. Sexta-feira nós tivemos aqui uma reunião de vigília deliciosa. Encerrada a vigília, conversei com alguém aqui da nossa igreja, um jovem, e ele me contava das dificuldades que tem tido na sua função por se recusar de maneira firme a se envolver com práticas antiéticas e escusas que têm sido ou que vinham sido colocados diante dele de maneira muito escancarada. E ele disse: eu não vou me prestar a esse papel. Sou cristão, disse ele. Meu avô fundou uma igreja evangélica. Minha avó morreu doente, enferma, com as costas cheias de feridas, de escárias, sem sentir qualquer tipo de dor, por ação milagrosa do Deus da minha vida. De modo que eu, pobre que sou, continuo pobre, mas não vou me deixar vender dessa forma. Então, você não se assuste se na sua jornada profissional, pessoal, vida fora, você houver de enfrentar inimigos e perseguidores. Segunda lição para a gente não esquecer: este é um teste crucial para a nossa vida de fé. O tipo de experiência espiritual que eu tenho com Jesus, a natureza do meu compromisso com Cristo, se manifesta na forma como eu reajo às provocações dessa vida nas minhas relações interpessoais, em 3 níveis que eu quero lhes lembrar nessa hora. Jesus trata aqui especificamente do confronto dos discípulos com os inimigos, um extremo de enfrentamento que pode bater à porta da sua própria vida, dos inimigos. Se esses mandamentos, se essa prática de um amor ativo, que não leve em consideração o caráter, as práticas, o pensamento, as ações do destinatário do nosso amor, se merece ou se não merece, se faz o bem ou se faz o mal, se tem como nos retribuir ou não, este amor, se nessa categoria tem que ser dirigido aos nossos inimigos, quanto mais aos amigos, à família e aos irmãos. E aqui você, por favor, que está atento, pense comigo. Quantas vezes a gente tem falhado e fracassado nesse primeiro nível do teste das nossas relações interpessoais? Jesus me diz que preciso pagar o mal com o bem, na direção dos meus inimigos, mas frequentemente a gente não consegue fazer isso nem com os amigos, nem na nossa casa. Jesus aqui indica que é preciso saudar os nossos inimigos. E quantos dentro de casa não se saúdam? Vocês conhecem aquela prática de dar gelo um no outro? Dentro de casa, gente que não se saúda, gente que não se trata bem. Jesus diz que uma expressão ativa desse amor é orar intercessoriamente a favor dos inimigos. Será que a gente tem praticado essa mesma oração intercessória na direção dos amigos e dos nossos irmãos? Nos trabalhos da igreja, frequentemente a gente queima pneu, gasta muito combustível sem sair do lugar,
por causa das nossas diferenças de personalidade, de posições, de opiniões, e todos trabalhando em torno da mesma causa e para a glória do mesmo Senhor. O que é que se pode dizer de um segundo nível das nossas relações em que estes mesmos mandamentos e princípios têm que ser aplicados? Os que são diferentes da gente. Como disse a vocês, os judeus, na sua interpretação intolerante, exclusivista, de próximo, excluíam os diferentes. Como é que a gente anda a tratar os que pensam diferente da gente? E às vezes entre os próprios irmãos. Os que têm dificuldades que eu não tenho. Os que são de outra raça. Os que são de outra posição política. E tantas outras coisas mais que nos podem dividir. Eu sei que a conversa já tem acontecido, talvez de maneira até exagerada, mas me permitam voltar ao assunto. Na nossa querida nação brasileira, tem havido muitos elementos que nos têm dividido. Na minha juventude, não sei se era por falta de lucidez ou de, sei lá, de maturidade, mas acho que não. Poucas coisas nos dividiam. Talvez mais aquela questão da paixão clubística, milhões de flamenguistas no Brasil pelejando contra um punhado de tricolores, espalhados aqui e acolá dispersos, e mais uma dúzia de vascaínos escondidos, e 3 ou 4 botafoguenses que cabem numa van, numa pequena Kombi, mas era o máximo de divisão que a gente tinha nas nossas discussões públicas. Hoje, no Brasil, supostamente uma nação acolhedora, pacífica, há muita coisa que anda nos dividir de maneira grave e séria. E o risco é que esses elementos que nos dividem, de racismo. Alguém dizendo, Brasil, não existe racismo. E eu ouvi, não foi recentemente, mas uma pessoa até próxima, eu não sou racista, acho que até já citei isso para vocês, eu até tenho uma empregada de cor negra. Nessa semana, vocês devem ter acompanhado aí um salseiro, uma confusão que aconteceu na Praia do Recreio, dos Bandeirantes, me parece que foi assim, ou na Barra da Tijuca, alguma coisa assim. Uma mulher, moradora daquele lugar, me parece uma agente de viagens, dizendo os piores impropérios, foi presa na direção de uma pessoa de outra raça, de outra cor, e inconformada com o fato de que aquela suburbana, moradora na Zona Norte, ousasse participar da mesma praia que ela, branca. E tanto mais. Talvez você diga, mas isso passa longe da minha alma, da minha formação. Mas é para a gente colocar o coração diante de Deus e pedir a graça e a misericórdia do Senhor. E as questões políticas, e o nós e eles, que na última década tem dividido o Brasil. Nós temos dito aqui, refletindo, orando, buscando a presença de Deus, que um dos valores que a gente deseja firmar na Igreja Betânia é sermos uma igreja acolhedora. Isso não significa dizer não ter posições, do ponto de vista da ética, dos valores, da moral bíblica e cristã. Isso também tem sido elemento de divisão no nosso país e no meio da nossa gente. Gente evangélica que tem reagido de maneira apaixonada, às vezes de maneira quase histérica, de maneira completamente anticristã e descontrolada, a posições não bíblicas e diferentes das suas. Aqui, no meio da nossa juventude, a gente tem procurado discutir com o Fernando, sob a direção do Fernando, pastor dos jovens, temas difíceis,
relacionados à sexualidade, à ideologia de gênero e outros mais. Queremos analisar a palavra de Deus e, sem meias palavras, ensinar e dizer para a nossa meninada o que é que a Bíblia tem a ver e tem a dizer sobre esses assuntos polêmicos e difíceis todos. Mas que Deus nos livre de sermos um grupo de gente intolerante, que não acolhe, que não consegue separar a diferença de posições, de conceitos, de opiniões, de ética, de comportamento, do acolhimento com que Jesus acolhia publicanos e pecadores. E se vocês me permitem dizer aqui, abrindo meu coração, especialmente para a minha querida Igreja Betânia, prefiro que chamem a gente, a Igreja Betânia, de beberrões, amigos de publicanos e pecadores, como fizeram com Jesus, do que naquele dia final, glorioso dia, sermos colocados à esquerda do Rei, o supremo juiz de todas as coisas. Que o Senhor guarde meu coração, o seu coração, o nosso coração, para que estes princípios do amor sejam aplicados também na direção dos que são diferentes de nós. Terceira lembrança, meus queridos irmãos e irmãs, é que as nossas vidas, e é um recado implícito nesse texto tão rico e maravilhoso, é que as vidas dos discípulos não podem ser governadas e pautadas pelo comportamento dos outros, pelo pensamento dos outros a nosso respeito, pela forma como os outros nos tratam. Do ponto de vista do amor, você e eu somos desafiados a amar independentemente do destinatário do nosso amor. Excesso de sensibilidade com as coisas que são ditas sobre nós, que são feitas ou deixadas de fazer na direção da nossa vida, podem ser indicação de que alguma coisa está em desordem no nosso coração de discípulos de Jesus. O discípulo, o que vai à cruz, o que toma a sua cruz todo dia e segue a Jesus, nesse sentido se torna menos sensível, menos exposto, menos vulnerável à carga que contra si haverá de ser feita, não só pelos inimigos, eventualmente pelos amigos, até, e pelos irmãos. Uma quarta lição desse texto tão maravilhoso: Jesus desglamoriza, por assim dizer, o que significa, o significado de amor aos inimigos. Você sabe disso, vocês todos aqui que participam de escola dominical, quando Jesus diz amar aos inimigos, ele não está dizendo, vocês devem gostar apaixonadamente dessas pessoas. O que Jesus diz é o seguinte: pratiquem ações denotativas de amor na direção do seu próximo. Orem. Dietrich Bonhoeffer, que o nosso querido Luizinho conhece tanto, num texto maravilhoso, chamado Discipulado, que eu conheci aqui na minha juventude, na Igreja Betânia, no tempo de um avivamento maravilhoso que tocou todos os jovens, ele diz o seguinte: a intercessão pelo inimigo é o ápice das exigências do amor. Na oração intercessória, nós nos colocamos ao lado do inimigo, estamos com ele, junto dele, por ele, diante de Deus. Então, o que Jesus diz é o seguinte: orem pelos que fazem mal a vocês, orem, coloquem-se diante de Deus a favor deles, aproximem-se de maneira cordial, saúdem esses que viram a cara para vocês. É uma ação prática. Aqui me permitam citar o que eu vi acontecer na minha infância. A gente morando ali na rua Major Frois, bons vizinhos e alguns mais difíceis. Alguns que, de maneira assintosa, não davam bom dia ao meu pai, pelo fato dele ser pastor, provavelmente. E papai insistia
em dar bom dia àquele pessoal todo. Ele dizia o seguinte: um dia eles vão retornar. Insistia. Já contei para vocês de uma casa vizinha que jogava para o nosso quintal os caroços de manga chupada lá pelas crianças. E a bênção foi tão grande que não apenas boa parte da família se converteu, se entregou a Jesus, como também no nosso quintal nasceram 2 pés de manga extraordinários, com os caroços de manga que eram atirados no nosso quintal. Havia sextas-feiras terríveis, me lembro, era garoto, em que cultos ao diabo eram feitos ali na vizinhança e o resto era jogado na nossa janela. E alguns daqueles mesmos vizinhos, no dia seguinte, batiam a porta da nossa casa pedindo emprestados algumas coisas: sal, açúcar, café, o telefone, que aliás era uma linha telefônica da igreja, no tempo em que pouca gente tinha telefone fixo, pago pela igreja Betânia, e os meus pais os recebiam em casa de maneira muito amistosa e gentil, e cediam tudo isso. Se a gente tem tido dificuldade de saudar os nossos amigos, de ser amistoso dentro de casa, o desafio na direção dos inimigos é muito mais grave e muito maior. Finalmente, meus queridos irmãos, nós somos, como discípulos de Jesus, chamados para uma vida absolutamente anormal, extraordinária, impossível, sob a ótica da normalidade dos seres humanos, a menos que haja uma intervenção divina e milagrosa na nossa vida e no nosso coração. Alguém comentando esse texto, comentarista chamado Alfred Plummer, citado pelo pastor John Stott, disse o seguinte: retribuir o bem com o mal é demoníaco, retribuir o bem com o bem é humano, retribuir o mal com o bem é divino. E essa infusão do Espírito de Deus na vida do coração do justificado, de maneira legal, forense, feito justo pela justiça imputada por Deus, por meio de Jesus, o seu Filho, agora nos será comunicada também, de modo que a gente seja habilitado a viver o extraordinário de uma jornada, de uma caminhada cristã, que nada tem de comum e de normal. Disse Jesus: saudar os que vos saúdam, até os gentios fazem da mesma forma. Serem bons e amarem os que vos amam, os publicanos fazem da mesma forma. Vocês, meus discípulos, são chamados, têm sido chamados para viverem o padrão extraordinário. É impossível, como disse alguém, que alguém seja justificado pelas suas obras, pelos seus esforços pessoais. Mas da mesma forma, é impossível que um justificado pela graça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, nossa justiça e nossa vitória, não pratique estas tais boas obras. Esse sermão de Jesus, o tempo todo, soa como lhes falei na semana passada, 2 semanas atrás, uma espécie de delírio do mestre. O Senhor foi poético, foi didático, mas ele delirou, me apresentando demandas e mandamentos que são completamente impossíveis, exorbitantes, irreais. Não é assim. Mesmo Jesus apresenta o poder do Espírito de Deus e declara que, ao pedirmos a sua graça e o seu poder, nós haveremos de ser atendidos. Você e eu podemos, em Cristo, viver esse padrão diferenciado. Amém, meus irmãos e irmãs?